Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre funções para manipulação de strings. Saber manipular corretamente os textos, as strings, é uma tarefa muito importante na criação de um sistema. Você vai precisar, por exemplo, retirar uma parte de um texto, saber qual o tamanho dele ou até mesmo identificar se uma palavra existe dentro de uma string. Isso são tarefas corriqueiras na criação de sistemas em PHP. Por isso, eu vou mostrar a partir de agora as principais funções para manipulação de strings. Para começar a nossa aula de hoje, ao invés de criar um novo arquivo, eu vou abrir o arquivo da aula 6, a nossa aula passada, vou dar um file save as e vou trocar o nome dele para aula 07. Isso porque a base do arquivo é praticamente a mesma. Agora eu vou apagar essa parte central aqui do if setPost enviar, vou deixar só o PHP com o if, e aqui no meu formulário eu vou apagar quase todos os campos, vou deixar só o campo de mensagem e o botão de enviar. Então esse vai ser o nosso formulário. Aqui eu vou trocar o title da nossa página. Agora eu vou pegar essa parte do código PHP aqui do início do arquivo, vou recortar ela e vou colar aqui logo abaixo do meu form. Eu vou tratar esse PHP aqui para a gente poder ver as mudanças dentro do nosso arquivo. Vou salvar ele e vou abrir no meu navegador. Por enquanto a aparência do nosso formulário é essa, nossa text area e o botão de enviar. Eu vou tirar essa label daqui para não ficar aparecendo aquele mensagem na frente, vai ficar só o nosso text area. Agora a gente vai aprender a primeira função para manipulação de strings, que é a função add/slashes. A função add/slash serve para colocar uma barra invertida. Lembra do exemplo mais no começo do curso que eu passei, quando você queria usar, por exemplo, aspas dentro de uma string ou um caractere especial lá dentro e você tinha que botar uma barra invertida na frente para ele ser expandido corretamente? Então, é mais ou menos isso que a função add/slashes faz. Aqui dentro desse if eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo no que vier no meu post no campo mensagem. Lembrando que o campo mensagem é a nossa text area aqui, então eu estou dando um echo nesse campo. Salvei o meu arquivo, vou vir aqui na minha tela, vou só atualizar a página para sair aquela label de antes e agora eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso text area, deixa eu até aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, eu vou colocar um texto normal, qualquer texto. Coloquei um texto aqui, vou clicar no botão enviar e esse texto vai vir aqui para baixo. Eu vou fazer uma alteração aqui pelo seguinte, ó, eu vou colocar um echo nesse post aqui e eu vou colocar ele dentro aqui da minha text area. Vou abrir um PHP, vou colar aqui esse echo com ponto e vírgula no final e agora vai acontecer o seguinte, ó, eu vou atualizar, vou dar um continuar e o texto vai ficar aqui dentro, a gente não vai perder ele quando a gente clicar no botão de enviar, tá ok? E você viu que eu utilizei aqui um apóstrofe, com marca d'água nessa palavrinha aqui. E por que eu utilizei isso aqui? Pelo seguinte motivo, se você pegar um texto como esse, por exemplo, e mandar gravar no banco de dados, você vai ter um erro, porque os apóstrofes, as aspas, quando você utiliza, por exemplo, se eu vou colocar aqui oficiais, eu vou colocar entre aspas. Se você pegar isso aqui e mandar para um banco de dados, vai dar erro por causa dos apóstrofes e por causa das aspas. Por isso que você precisa utilizar a função add/slashes quando você for salvar no banco de dados e você tem caracteres nesse estilo aqui, aspas, apóstrofes ou outro caractere que possa influenciar na string na hora que você mandar para o banco de dados. A utilização da função é muito simples, eu vou colocar aqui após o echo a função add/slashes e entre parênteses eu preciso colocar a string que vai ser manipulada, que vai ser transformada por essa função. Então eu coloquei aqui ó, um add/slashes na minha mensagem, no meu post aqui que eu recebi, salvei o meu arquivo, vou vir aqui, vou atualizar, vou dar um continuar para reenviar e olha só o que ele colocou, uma barra invertida na frente do apóstrofe e barras invertidas na frente das aspas. Dessa forma eu vou conseguir salvar no banco de dados de forma correta, não vai ter erro na hora que eu mandar essas informações lá para o banco de dados, porque eu estou colocando uma barra invertida e funciona aquela regrinha de aspas simples e duplas que a gente viu no começo do nosso curso, quando eu botei barras invertidas para expandir um caractere que antes não era identificado. Então a nossa função add/slashes ela vai fazer a colocação de barras invertidas. Agora eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável na frente aqui, por exemplo, mensagem igual, eu vou continuar printando na tela, só que eu vou adicionar esse valor aqui na variável mensagem. E eu vou concatenar isso aqui com uma quebra de linha. Vou colocar aqui um BR para quebrar a nossa linha não ficar tudo na mesma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou salvando o resultado dessa função aqui, mais o BR no caso, dentro da minha variável mensagem. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui na linha de baixo agora eu vou dar um echo na minha variável mensagem. Vou salvar, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar, você vai ver que ficou o mesmo texto aqui. O que eu quero mostrar para você agora é o inverso da função add/slashes. Quando você salvar no banco de dados, você vai mandar com a barra invertida para poder salvar corretamente.
E na hora que você recuperar essa informação do banco de dados, você precisa remover isso para exibir o texto de forma correta. Então aqui nesse caso, da minha variável mensagem que está retornando do banco de dados, digamos assim, eu preciso utilizar a função inversa do add slashes, que é o strip slashes. Strip slashes entre parênteses o meu texto, a minha string, e agora eu vou fazer o inverso, vou inverter, vou tirar as barras invertidas daquele meu texto. Salvei o meu arquivo, vou atualizar, reenviar, e aqui o texto voltou a ser exibido corretamente. Então sempre ele vai colocar com add slashes barras invertidas e com o strip slashes vai remover essas barras para você exibir o seu texto de forma correta. A próxima função que a gente vai ver é a função explode. Eu vou comentar aqui esses dois ecos para a gente trabalhar com uma linha nova aqui no nosso arquivo. A função explode, eu vou colocar aqui um echo explode. A função explode ela deve receber um delimitador e um texto. Essa função vai explodir uma string, vai separar essa string de acordo com o delimitador e vai criar um array como retorno. Até por isso eu não posso nem utilizar aqui o echo. Eu vou colocar um var dump aqui na frente e dentro o explode. Lembrando que tem que fechar os dois parênteses lá no final. O delimitador vai ser o delimitador, ou seja, aquele caractere que você quer usar para fazer a explosão do seu texto. Nesse caso aqui eu vou colocar um apóstrofe, um espaço e outro apóstrofe para usar o espaço como delimitador. E aqui em string eu vou colocar o meu post mensagem. Vou salvar o meu arquivo, vou vir aqui na minha página, agora eu vou mudar esse texto aqui. Mudei o meu texto, vou clicar no enviar e olha só o que aconteceu. Cada espaço do meu texto serviu como delimitador e eu criei uma string com cada uma das palavras. Sempre que tinha um espaço, eu quebrei o meu texto e coloquei os itens de um array, cada um desses itens dentro de um array, na verdade. Então, esse é um texto simples apenas para exemplo. Cada espaço serviu como delimitador. Essa função explode ela vai ser extremamente útil, por exemplo, quando você quer pegar uma string com valores separados por vírgula, por exemplo, e transformar isso em um array. Então, ao invés de criar array e todos os itens, você pode simplesmente criar uma string, separar os valores e dar um explode utilizando a vírgula como delimitador. Vou colocar aqui uma vírgula, vou remover o espaço do meu delimitador. Então, agora o delimitador vai ser uma vírgula e cada vírgula vai servir como um separador. Olha só aqui agora, cada palavra separada por vírgula será um item do meu array. Então eu coloco aqui todos os valores e através da vírgula eu separo todos eles. Vou comentar essa linha aqui do var dump e vamos para a nossa próxima função. Vou colocar aqui um echo no meu post mensagem, vou voltar aqui para a minha tela e agora a gente vai fazer um exemplo com código HTML aqui dentro do exemplo. Utilizei aqui duas tags HTML, um H1 e um P, vou enviar aqui minha informação e olha só, isso aqui é um título e isso é um texto colocado em um parágrafo. Ele colocou aqui as tags normalmente porque ele printou tudo na tela. Se eu quero colocar essa palavra aqui em negrito, eu coloco aqui um strong, fecho ele no final da palavra, dou um enviar e a minha palavra ficou em negrito. Só que quando você vai salvar isso aqui no banco de dados, também pode te complicar. Ou quando você vai mandar isso aqui para uma aplicação externa, por exemplo, mandar as tags HTML assim, do jeito que elas estão, pode não ser a melhor escolha. Para isso, existe uma função que decodifica essas tags aqui e transforma elas em caracteres especiais. Essa função é a HTML Entities. Para utilizar ela, você chama aqui HTML Entities. Dentro dos parênteses você informa o texto, nesse caso aqui vai ser o meu post mensagem. Salvei o meu arquivo, vou vir aqui, vou atualizar minha tela, vou continuar e olha só, isso é um título e isso é um texto em parágrafo. Agora veio as tags aqui de forma diferenciada. Por quê? Se você for ver no código-fonte, na verdade ele não colocou esse H1 aqui, o navegador que interpretou. Você vai clicar com o botão direito aqui, você vai vir exibir código-fonte da página. Notem que está aqui, ó, ELT ponto e vírgula, H1, EGT. Ele fez uma codificação do HTML, transformando tudo em caracteres especiais universais. Então essa é a forma correta de você transformar caracteres HTML, transformar tags HTML em caracteres especiais. Isso aqui é extremamente útil, principalmente para você tirar, por exemplo, tags que possam mudar a aparência do seu site quando enviados através de um formulário. Vou fechar aqui o código-fonte. E daí nós temos a função que faz o inverso, que codifica de volta as tags HTML. Para isso eu vou concatenar aqui com um BR novamente, vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Vou inclusive copiar esse BR aqui, colar ele no final. Vou adicionar aqui a minha variável mensagem.
E agora aqui embaixo eu vou fazer a função inversa do HTML em titles, assim como nós tínhamos o add slashes e o strip slash, nós temos o HTML em titles e nós temos o HTML underline entity decode. Aqui dentro vai o nosso texto, a nossa string, então eu vou colocar aqui a minha variável mensagem. Vou salvar o meu arquivo, vou vir aqui na minha página, atualizar, continuar, e aqui voltou a funcionar o HTML normalmente. Tanto que se eu vir aqui no código fonte, você vai ver que aqui na parte de baixo ó, nós já temos o H1 normal, o P, o strong, e aqui nós tínhamos os caracteres especiais do HTML. Então é a função que transforma as tags HTML em caracteres especiais e a função que faz o inverso, que decodifica esses caracteres especiais, transformando eles em HTML novamente. Vou comentar mais essas duas linhas de código aqui. E a próxima função que a gente vai ver é a função implode. O implode é o contrário do explode que a gente viu anteriormente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo implode, que é a minha função. O primeiro parâmetro dessa função vai ser o separador que a gente vai utilizar para transformar um array em string. Então eu vou colocar aqui apóstrofe, espaço e apóstrofe novamente. E aqui eu vou ter que criar um array. Eu vou colocar aqui array, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar os itens desse array. Por exemplo, isso é um array sendo implodido. Cada item do meu array é um texto. O que essa função vai fazer? Ela vai juntar cada um dos itens, colocando após eles um espaço, que foi o delimitador que eu coloquei aqui. Vou salvar o meu arquivo, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar a minha página, e olha só, isto é um array sendo implodido. Se eu coloco aqui, por exemplo, um hífen como separador, como delimitador aqui, eu vou ter então o meu texto com um hífen entre cada um deles. Então é exatamente o contrário da função explode. A função explode transformava uma string em array e a função implode transforma um array em string. Vou comentar mais essa linha e vamos para a nossa próxima função, que vai ser a função md5. Coloquei um eco aqui na palavra minha senha, na verdade na junção de duas palavras, minha senha. Vou vir aqui no meu arquivo, vou atualizar a tela e apareceu aqui minha senha. Agora, se eu quisesse transformar isso em uma senha segura, como que eu faria? Eu vou utilizar a função md5. A função md5 transforma uma string, codifica ela de acordo com um hash de segurança. Aqui dentro da md5 você precisa informar o texto que você quer transformar. Então eu vou colocar aqui entre parênteses minha senha. E agora, ao invés de ter aquele minha senha de antes, a gente vai ter um código aqui. Essa função é muito útil para você transformar senhas na hora de salvar no banco de dados. Se eu salvo lá no banco de dados uma coluna com o campo senha e escrito minha senha, fica muito fácil de descobrir. Agora, se alguém pega meu banco de dados e vê que a senha é esse número aqui, já fica mais difícil dela decodificar isso e descobrir qual que é a minha real senha. Então a função md5 serve para fazer codificações, principalmente quando o assunto são senhas. A função md5 ela é de mão única, você não tem como reverter a codificação que você faz. Então a única coisa que você pode fazer para comparar uma senha é codificar a senha que o usuário digita, por exemplo, no formulário, e comparar as duas senhas codificadas. Caso contrário, você não consegue fazer a comparação porque o md5 não tem função que inverte o valor, decodificando ele ao valor original. Vou comentar mais essa linha e a próxima função que a gente vai ver agora é a NL2BR. Para exemplificar ela, eu vou dar um eco no meu post mensagem novamente e aqui na minha página eu vou fazer o seguinte, ó. Essa é a minha mensagem, vou dar um enter com mais de uma linha, vou dar um enter de novo e assim eu posso ter várias linhas de informação. Vou dar um enviar e olha só, ficou tudo em uma linha só, o texto ficou todo emendado, todo em sequência. Para que eu transforme as quebras de linha de uma text area, por exemplo, para que eu interprete isso na hora de mandar um e-mail, na hora de postar um comentário no site, existe a função NL2BR. Sua utilização é muito simples, você coloca aqui NL2BR, dentro de parênteses vai o texto que você quer transformar e agora sim você vai ter as quebras de linha que você deu através do Enter. Vou atualizar minha página e aqui eu interpretei corretamente as quebras de linha com cada Enter que eu dei dentro da minha text area. Vou comentar mais essa linha, vamos para a nossa próxima função, que é a função numberFormat. Vou dar um eco aqui e vou colocar um número, por exemplo, 15.252,69. Salvei o meu script, vou vir aqui na minha página, vou atualizar e apareceu aqui todos os números, sem ponto, sem vírgula, sem separador nenhum. A função numberFormat serve justamente para formatar o número, a saída do número. Sua utilização é muito simples, você coloca number_format, daí você informa o número que você quer
formatar, que você quer configurar. Nesse caso aqui nós não podemos usar a vírgula, porque o formato de números que o PHP usa é o formato internacional, então é ponto para separar os decimais. Então o primeiro parâmetro da função é o número. Depois o segundo parâmetro da função, ou seja, colocando uma vírgula, nós vamos ter o número de decimais que você quer utilizar naquele número. Eu quero utilizar 2 decimais, então eu vou colocar aqui um 2. Coloco vírgula, depois eu vou colocar o separador de decimais. Eu quero utilizar ponto ou eu quero utilizar vírgula? Aqui eu vou colocar entre aspas simples uma vírgula, porque eu quero utilizar a vírgula e não o ponto aqui para separar os centavos de um número, por exemplo. Fora dos apóstrofes, uma vírgula. E o último parâmetro da função vai ser o separador de milhares. Entre apóstrofe novamente eu vou colocar um ponto, para ele colocar um ponto aqui no 15.252. Salvei o meu script. Vou atualizar minha tela e agora sim eu tenho 15.252 com 69, com ponto aqui para separar o milhar e com vírgula para separar o decimal. Então, função muito simples de utilizar e básica para fazer formatação de números para exibir na tela para facilitar a vida do seu usuário. Vamos comentar mais essa função. A próxima que a gente vai ver é a função trim. Para isso eu vou dar um eco, eu vou colocar aqui um texto. Antes de começar o meu texto, eu vou colocar aqui vários espaços, texto, vários espaços de novo, texto e vários espaços de novo. Vou salvar, vou vir na minha tela, atualizar ela e olha só, ficou texto, texto. Isso acontece porque o navegador já fez o corte desses espaços adicionais porque ele entendeu que isso foi um excesso da minha parte. Mas se você visualizar aqui no código-fonte, você vai ver que tem os espaços aqui na frente, o espaço no meio, então ele fez a colocação desses espaços. A função trim serve justamente para remover esses espaços. A utilização da função trim é muito simples, você coloca aqui um trim e entre parênteses você coloca o texto que você quer tirar aqueles espaços. Nesse caso aqui, salvando e atualizando minha página, deixa eu só fechar o código fonte, atualizar aqui a minha página e agora visualizar de novo o código fonte. Aquele texto do começo aqui, isso aqui é a indentação, normal, vai aparecer, o espaço do final já foi removido e ficou só aquele espaço central. Então o trim ele remove todos os espaços do começo e do fim da minha string, deixando ela cortada, removendo esses espaços excessivos que foram colocados. É muito importante para você, por exemplo, evitar erros do usuário quando ele está digitando alguma informação. Por exemplo, digitou um espaço na senha. Então você pode cortar utilizando o trim para tirar esses espaços que foram digitados por engano no começo ou no final do campo senha, por exemplo. A função trim ela aceita também um segundo parâmetro. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar texto, uns quantos os. Vou remover todos os espaços aqui e agora, depois da minha string, eu vou colocar uma vírgula e eu vou informar qual caractere que eu quero remover. Nesse caso aqui, eu vou colocar o caractere O. Vou salvar, vou vir aqui na minha tela, atualizar e olha só, eu removi o O do final. Se eu tivesse os aqui na frente também, ele removeria também, porque eu defini que todos os os devem ser removidos do começo e do fim da minha string. Continuei vendo a mesma coisa porque ele fez a remoção. Então você pode informar esse segundo caractere. Quando você não informa, ele utiliza padrões do PHP. Qualquer dúvida, procure pela função trim lá na documentação e você vai ter a explicação de quais caracteres são esses removidos por padrão do texto. Além da função trim, nós temos também a função ltrim, que tira todos os caracteres à left, à esquerda da string, ou seja, na frente do meu texto. E nós temos também a rtrim, right trim, que tira os caracteres da direita, só do final da minha string. Vai da utilização e da necessidade. Agora eu aconselho que você faça testes com a função ltrim e com a função rtrim para você ver o funcionamento de cada uma delas. Ambas podem aceitar esse segundo parâmetro, assim como eu exemplifiquei aqui e agora. Qualquer dúvida, procure na documentação por trim, ltrim ou rtrim e você vai encontrar todas as especificações. Vou comentar essa linha e nós vamos para a nossa próxima função. Eu vou dar aqui um eco, vou chamar a minha próxima função que é a strpad. A strpad ela completa uma string com caracteres adicionais, à direita, à esquerda ou para ambos os lados até fechar um número x de caracteres. Eu vou colocar aqui um texto como parâmetro de entrada. Aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero para esse meu texto, por exemplo, eu vou colocar aqui 20 e como terceiro parâmetro eu vou colocar qual caractere eu quero adicionar até completar os 20. Eu vou colocar aqui um sinal de igual.
ponto e vírgula no final, salvei o meu script, vou vir aqui na tela, atualizei e ele completou até fechar 20 caracteres com sinais de igual aqui do lado direito. Essa função tem variações, procura lá na documentação, você pode escolher se você quer aumentar para a direita, para a esquerda ou para ambos os lados. Procura por strpad, você vai encontrar esses exemplos e pratique eles também. Eu não vou passar essas variações aqui agora. Vou comentar e a próxima função que a gente vai ver é a strrepeat. Essa função serve para repetir um determinado texto um número x de vezes. Então, str_repeat é o nome da função. O texto que eu vou colocar aqui vai ser texto e eu vou colocar um espaço. E agora eu vou dizer quantas vezes eu quero repetir esse texto. 10 vezes, por exemplo. Ponto e vírgula, salvei. Na minha tela vou atualizar e olha só, ele repetiu até completar o número de vezes que eu pedi. Então essa é a função strrepeat, vou comentar aqui e vamos para a próxima que nós temos, que é o strreplace. A sintaxe dela é muito simples, você chama a função strreplace. O primeiro parâmetro que você informa é o texto que você vai procurar dentro de uma string. Por exemplo, eu vou procurar aqui a letra O. O segundo parâmetro é o texto que você vai substituir. Então, cada letra O que eu encontrar no meu texto, eu vou substituir por um sinal de mais, por exemplo. E o terceiro parâmetro vai ser o texto que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui a minha string, um ponto e vírgula no final e vou salvar, lembrando que eu vou substituir todas as letras O por um sinal de mais. Vou vir aqui na minha tela, eu vou atualizar e olha só, no lugar de cada letra O, eu tive então um sinal de mais colocado. Existe uma variação dessa strreplace que é a str_replace. Elas executam a mesma coisa. A diferença é que strreplace não faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. Por exemplo, aqui, se eu coloco um O maiúsculo na frente do meu texto, o que vai acontecer? Ele continuou aqui porque eu estou dando um replace só nos Os minúsculos, então ele foi ignorado. Se eu tivesse utilizado a função strreplace, que é só colocar um i aqui na frente, esse O também seria substituído por um sinal de mais, porque agora eu não tenho mais distinção entre maiúsculas e minúsculas. Vou comentar essa função, vou para a próxima linha. A próxima função que a gente vai ver é a strWordCount. Essa função faz a contagem de palavras de uma string. Você chama ela através do str_word_count. Dentro você informa qual que é o texto. Eu vou copiar aqui, isso é um texto simples da minha string de cima, vou colar aqui embaixo. Ponto e vírgula, salvei o meu arquivo, vou atualizar a minha tela e ele me trouxe aqui 5, que é o número de palavras que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, strWordCount serve para contar o número de palavras de um texto. Você vai usar esse tipo de função quando você quer criar um resumo de um texto, por exemplo, com um determinado número de palavras. Então, vai ser muito útil a word_count. A próxima função que a gente vai ver é a stripTags, que serve para remover tags HTML. A gente fez um exemplo anterior com HTML, a gente utilizou o HTML Entities e o HTML Entity Code para transformar as tags HTML em caracteres especiais universais. Só que tem casos que a pessoa pode enviar HTML e você quer descartar isso do seu formulário, você quer ignorar todas as tags, você não quer que a pessoa envie HTML. Nesses casos você vai utilizar a stripTags. Eu vou dar aqui um echo, vou chamar a minha função strip_tags. Vou informar aqui a minha mensagem, o meu post mensagem, vou copiar ele aqui de cima. Ponto e vírgula, salvei, vou vir aqui no meu formulário e agora eu vou colocar aqui um texto com tags HTML. Vou clicar no enviar e veio aqui apenas o texto, as tags foram removidas. Isso aqui é útil para evitar, por exemplo, que a pessoa coloque um script no seu formulário e invada o seu site de alguma forma ou altere o comportamento do seu site. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um script e eu vou colocar um alert. Nesse caso aqui, mesmo que eu não tivesse o stripTags, o Google Chrome ia interpretar isso e talvez não deixaria executar o meu script aqui dentro. Mas alguns navegadores mais antigos ou até mesmo algum navegador diferente do Chrome pode permitir a execução desse script. E nesse caso aqui, não. Ele vai colocar o texto, mas ele vai remover as tags script, as tags PH1, qualquer tag HTML, na verdade, ele vai remover com o stripTags. Então, sempre que você quer excluir, você quer evitar que uma pessoa envie HTML ou scripts através de um formulário, você pode utilizar a função stripTags. Vamos comentar ela aqui, abrir uma nova linha. A próxima função que a gente vai utilizar é a strlen. Vou colocar aqui um echo strlen, que é para descobrir o tamanho de uma string.
Eu vou copiar aqui, isso é um texto simples das minhas linhas anteriores, vou colar aqui dentro, ponto e vírgula no final. Vou vir aqui na minha página, vou atualizar e nós temos um tamanho de 24 caracteres. Se você vir aqui e contar desde o começo aqui até o final, você vai ver que tem 24 caracteres nessa string, contando os espaços também, obviamente. Então, quando você quiser saber o tamanho de um texto, strlen é a função que você precisa utilizar. A próxima função que a gente vai ver vai ser a strpos. strpos, ela retorna o número da posição de uma ocorrência dentro de uma string. Por exemplo, eu quero procurar se dentro do meu texto existe uma determinada palavra ou se dentro do meu texto existe um determinado caractere. E eu quero saber qual a posição desse caractere dentro da minha string. Então eu vou colocar aqui no primeiro parâmetro da minha função, strpos, eu vou copiar esse texto aqui da minha função anterior. Agora eu vou colocar aqui qual a parte que eu quero procurar. Eu quero procurar a palavra texto. Então eu quero ver se a palavra texto existe dentro da minha string. Agora que eu salvei, eu vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e ele me disse que na posição 11 existe a palavra texto da minha string. Então se eu contar daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, começou aqui na posição 11 a minha palavra texto. Assim você pode utilizar também procura de caracteres especiais ou então de partes de uma string. Por exemplo, você quer procurar se existe texto simples. Pode procurar, não tem problema nenhum. E existem também algumas variações que você pode utilizar do strpos, informando, por exemplo, aqui mais um parâmetro que seria a posição inicial, ou seja, a partir da onde você quer começar a procurar. Mais detalhes sobre essa função você pode encontrar na documentação do PHP, então vai lá, procura por strpos e veja a descrição completa dessa função. Além da strpos, nós temos a stripos, que ignora textos maiúsculos e minúsculos. Então você pode utilizar também stripos. Procura lá na documentação por essa função e você vai ver a descrição completa dela também. Essa função ela é responsável por retornar a primeira ocorrência de um texto. Por exemplo, se eu tivesse aqui a palavra texto de novo no final, o resultado da minha função continuaria dando 11, porque ela procura a primeira ocorrência da palavra que eu estou buscando dentro da minha string. Se você quisesse procurar a última ocorrência, existe a função strrpos, que retorna a última ocorrência daquela string dentro do texto que você está procurando. Nesse caso aqui a posição foi para 25, porque ele está encontrando esse outro texto aqui. Além do strrpos, tem o strripos, que ignora maiúsculos e minúsculos. Procure todas essas funções na documentação do PHP e veja a descrição completa de cada uma delas. Vou comentar, vamos para as nossas últimas funções da aula de hoje. E a função que eu quero mostrar agora é muito utilizada, é a função substr, que serve para tirar uma parte de uma string. Eu vou começar aqui colocando o substr, que é a minha função. Eu vou colar aqui o texto simples. O segundo parâmetro da função é a posição inicial, ou seja, a partir da onde eu quero começar a pegar esse texto, essa substring. Eu vou começar a partir do caractere número 11, que vai pegar nessa primeira palavra texto, então eu vou colocar número 11. E o terceiro parâmetro da minha função, se eu informar ele, vai ser o limite, ou seja, a quantidade de caracteres que eu quero pegar. Por exemplo, eu quero pegar aqui 6 caracteres a partir do número 11. Vou salvar o meu script, vou lá na minha página, vou atualizar ela e eu peguei aqui a palavra texto, porque eu peguei 6 caracteres a partir do número 11. Se eu removo esse último parâmetro aqui, eu vou pegar todos os caracteres até o final da minha string, a partir do número 11. Então você pode informar esse terceiro parâmetro para limitar a quantidade de caracteres que você quer pegar, ou então você pode informar apenas os dois parâmetros e pegar até o final a partir da posição inicial que você informa aqui como segundo parâmetro da função. Agora, continuando, temos a nossa função aqui strToLower. Essa função serve para converter um texto em minúsculo. Então aqui dentro, se eu escrevo, por exemplo, isso é um texto tudo em maiúsculo, eu vou ter esse texto transformado em letras minúsculas. Aqui ele não interpretou os caracteres especiais, mas enfim, tudo ficou em letra minúscula. Assim como eu tenho strToLower, eu tenho strToUpper, que é para transformar tudo em maiúsculo. É o contrário, então você tem um texto minúsculo com strToUpper, você transforma em maiúsculo. Eu vou colocar aqui embaixo só o nome das funções para você poder pesquisar e testar cada uma delas. Não deixa de testar todas as funções que eu mencionei aqui para você procurar na documentação. Vai lá,
procura, testa, faça exemplos com cada uma delas, tá? str to lower transforma tudo em minúsculo. str to upper transforma tudo em maiúsculo. Aqui está a sintaxe da função. O C first transforma a primeira letra da sentença em maiúsculo. Então, por exemplo, se eu escrevo isso aqui tudo em minúsculo, o I ficaria maiúsculo. Essa aqui é a sintaxe da função. E temos a UC Words, que transforma cada letra de cada palavra em maiúsculo. Então, se eu escrevesse isso aqui tudo em minúsculo, ele transformaria o I maiúsculo, o E, o U e o T em letras maiúsculas. Então, agora fica a critério de você fazer os testes com essa função e procurar também, se você quiser uma descrição adicional, lá na documentação do php.net por cada uma delas. Agora a única coisa que eu peço é que você dedique um tempo para testar e rever todas essas funções. A gente viu muito conteúdo na aula de hoje. Eu sei que ficou bastante coisa, mas eu sei também que você tem capacidade de assimilar tudo isso. Testa, faça exemplos, procure descrições adicionais, procure exemplos adicionais lá na documentação do PHP e eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar tudo que foi passado no vídeo de hoje. Encerramos assim mais uma aula. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui logo abaixo no nosso site. Não deixa no YouTube que eu não consigo dar resposta por lá. Então, se você quer ajuda, comenta no nosso site que eu vou tentar te ajudar e vou tentar esclarecer a sua dúvida. E se você gostou dessa aula, acha que ela pode ajudar algum colega seu, algum amigo seu, compartilha esse post com ele, divulga esse curso. Afinal de contas, você pode ajudar outras pessoas que, assim como vocês, estão aqui aprendendo PHP 100% de graça. Se você não quiser perder os próximos vídeos, acompanhe o RBTech por algum dos endereços que está aparecendo agora na sua tela. E no mais, o meu muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.